Sua Bíblia, no livro, na carta aos Hebreus, epístola aos Hebreus, capítulo 11, nós faremos a leitura do verso 6, Hebreus 11, verso 6, e em seguida nós leremos Gênesis 1, verso 1. Vamos fazer a leitura em uníssono. Leiamos então. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Agora Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Gabriel, ora para nós, por favor. Gabriel Heller. Amém. Me esqueci que quando tem vários charazes aqui, tem que falar o sobrenome, né? Nós vamos caminhar aqui para o nosso estudo e vamos ler mais um texto, Romanos capítulo 11. Romanos 11, do verso 33 ao verso 36. Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Por dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós vamos nos concentrar hoje na pergunta de número 6 do Catecismo Maior de Westminster. Como eu disse na semana passada, a pergunta 5 faz uma transição entre o primeiro bloco trabalhado pelo Catecismo, que é o capítulo 1, inclusive, que trata da revelação de Deus, da Escritura e vários aspectos ligados a isto. E a pergunta 5, então, transiciona essa primeira parte, ou esse primeiro capítulo, com a segunda parte, ou o segundo capítulo, que vai até a pergunta 90 do Catecismo, que vai tratar sobre a pessoa de Deus. Tratou sobre a revelação de Deus, que é a fonte do conhecimento sobre Deus, e a partir disso nós vamos estudar sobre a pessoa de Deus. A pergunta 6, portanto, é uma introdução do que começa a ser trabalhado na pergunta 7, tá?
A pergunta 7 é: o que é Deus? Ou o que é Deus? É o início da abordagem, do aprofundamento sobre o ser de Deus. Está na pergunta 7 em diante. A pergunta 6, então, introduz isto, apresentando alguns aspectos em sua resposta, né, respondendo à pergunta que não fiz ainda, vou ler, né, ainda. Traz alguns aspectos na resposta à pergunta que didaticamente separam os assuntos da pergunta 7 a 90, que é os assuntos relacionados ao ser de Deus, à pessoa de Deus e aquilo que esta pessoa ordena e executa. Então, na pergunta de hoje, nós vamos ver essas partes introdutoriamente e trabalhar alguns aspectos aqui também de forma introdutória para ornar e preparar o cenário, o palco, para a gente discutir de forma mais minuciosa e aprofundada os aspectos do ser de Deus. Ainda nesse momento de introdução à pergunta, é importante lembrar que, apesar da gente pensar em teologia como o estudo de Deus, na verdade, a teologia é o estudo sobre Deus. Então nós não examinamos o ser de Deus em si, por óbvio, né? Por isso que todo bom trabalho de estudo sistemático começa com o estudo da Escritura como revelação, porque ela é a fonte na qual encontramos o conhecimento sobre Deus. Então nós estudamos a verdade, aquilo que Deus revela sobre si, estudamos sua revelação, o que ele diz de si mesmo. Nós não examinamos empiricamente a pessoa, o ser de Deus, porque é impossível. Então, todo conhecimento que nós apreenderemos e trataremos, discutiremos a partir de então, é o conhecimento que o próprio Deus nos dá na sua revelação. Não existe outra fonte relacional que nos leve a conhecimento profundo de Deus, a não ser a revelação especial ou verbal, tá? Nós citaremos a questão da revelação natural, mas ela orna, ela dá ensejo sobre Deus, mas não relacionalmente, não redentivamente, tá? Então o estudo é sobre Deus na sua palavra. Por isso, inclusive, a pergunta 6 traz esse elemento aqui. O que as Escrituras revelam sobre Deus? Pergunta bem feita pelo Catecismo. O que as Escrituras revelam sobre Deus? Resposta: as Escrituras revelam o que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como ele os executa. Então veja que aqui tem 4 partes, que é traçado pela resposta. O que Deus é, nós vamos começar a trabalhar isso na pergunta 7. Quantas pessoas há na divindade? O trabalho acerca, o trabalho trinitário, né, a visão trinitária de Deus. Os decretos de Deus, né, as ordens inexoráveis de Deus, e a execução desses decretos, como que Deus leva a cabo aquilo que ele determinou executar, ou determinou que ocorresse, inclusive a criação, tá? Nesse panorama aqui de 4 aspectos, ou 4 pontos, está tudo que nós, tudo é muito, né? Mas
está o escopo abundante da fonte do poder executante, daquele que governa os eventos e de toda a execução dos eventos. E nisto então inclui a pessoa de Deus, a sua criação, o homem como criação, o homem santo na criação, o homem caído, resultado da queda, a graça de Deus sobre este homem caído, como Deus lida com os ímpios, e tudo mais que está dentro do plano redentivo e da história da redenção, está ancorado nestes 4 pilares aqui da resposta da pergunta 6. Por isso que ela é uma pergunta introdutória e inicia os assuntos que serão tratados a seguir. Então, vocês tiveram aqui aulas específicas, cursos, acredito que não tenham sido muito longos, mas tiveram curso sobre antropologia, sobre cristologia. Tudo isso está nessas perguntas até a pergunta 90, tá? Antropologia, cristologia, a teontologia, tudo isso está envolvido aqui. E um pouquinho, uma introdução sobre escatologia, que fica mais para o final do Catecismo Maior, depois do estudo sobre a lei de Deus. Bem, então essas 4 partes são não apenas basilares para o entendimento do ensino da Escritura sobre Deus, não restringindo a frases prontas, um pouco clichês e muito comuns no contexto de escola dominical, sem muito aprofundamento, né? Deus é luz, Deus é Espírito, coisas meio simplórias. A pergunta dá ensejo muito mais profundo do ser de Deus, dos seus atributos, da sua grandeza, da sua singularidade, da sua... me fugiu o termo aqui, do fato dele ser inalcançável, um neologismo aqui que eu vou criar, tá? Indescobrível, se ele não se tornar, não se der a descobrir, tá? Absconditus é o termo, é aquele que não pode ser encontrado se ele não se mostrar, é o Deus absconditus. Então, isso está nesta resposta. O que é Deus? A Escritura revela, né, o que é Deus, acerca da composição complexa do ser de Deus, que só pode ser absorvida por fé. Vamos falar um pouquinho disso hoje, a questão da sua existência. Só por fé que os mistérios inexplicáveis do ser de Deus podem ser tomados por verdade. Isso tudo será tratado com base na pergunta 6. Os seus decretos inexplicáveis também, coisas que não entram na nossa mente, e questões que parecem terríveis aos nossos olhos, mas fazem parte de um projeto santo, conduzido de forma justa e santa por um Deus soberano e santo, ainda que desagrade um número grande de pessoas. E a própria execução inexplicável também, considerando os aspectos redentivos de substituição e da encarnação e coisas semelhantes a esta. Então, os 4 aspectos se baseiam nisto, né? O que é Deus, ou trataremos sobre o ser de Deus, o que a Bíblia revela sobre o Pai, Filho e Espírito Santo, os decretos de Deus que Ele elaborou no âmbito da eternidade, antes que houvesse qualquer coisa criada,
só o incriado existia até então, e ali houve a determinação de todas as coisas e a execução deles ou a realização dos seus planos como ato da sua providência. Então trataremos do aspecto da providência de Deus também. Bem, a gente pode dividir esses 4 assuntos ou 4 pilares que serão trabalhados em 2 assuntos maiores, que é o que a Bíblia ensina ou informa sobre o próprio Deus como pessoa, está nas 2 primeiras questões, e o que a Bíblia ensina ou informa ou revela sobre as obras de Deus. Então, da pergunta 7 a 90, nós vamos estudar o que a Bíblia nos dá como conhecimento da pessoa de Deus e como nos dá como conhecimento das obras de Deus. Pessoa e obras é o que se seguirá a partir daqui. Bem, posto isto, nós vamos observar algumas questões aqui que introduzem essas outras questões importantes. E talvez a mais importante e gritante de todas elas é o fato de a Bíblia não defender a existência de Deus. A Bíblia, não há um único versículo, uma única sentença na Escritura dedicada à defesa da existência de Deus. Algum autor bíblico que diz porque Deus existe, Deus existe mesmo, por isso, por aquilo, por aquilo outro. Não há isso na Escritura. E isto tem uma razão de ser, e essa razão de ser é a base para que nós nos apropriemos de todo o conhecimento que nós recebemos de Deus na sua revelação. A Bíblia revela Deus de 2 maneiras. Ela revela Deus através da natureza, e tanto a natureza visível, do campo de ordem extra-humana, e em nós mesmos, como criatura, e em nosso coração. Então, há um testemunho visual e há um testemunho interno. E esta revelação natural aponta e cria contornos acerca da existência de Deus, ainda que não seja final para uma formação de fé ou para nutrição de fé. Quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo 19, verso 1, se alguém quiser abrir, por favor, abra e leia, e Romanos 1, verso 20, encontramos este ensejo na revelação natural, sustentando a existência de Deus. Veja aí. Isso. Então os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A natureza, a revelação natural de Deus garante sua existência. É inteligente olhar para as coisas criadas fora de nós e perceber isso. Tudo que está envolto na ordem, na beleza, na dinâmica, nos detalhes da criação, é um testemunho de que isto não veio por acaso. Então é um testemunho da glória daquele que pincelou todas essas coisas, tá? Mas há uma outra parte da revelação natural que também se alinha a isso. Na verdade, faz aí uma junção, para sustentar a ideia. Romanos 1, 20, alguém leia, por favor.
Isso. Então, há na revelação natural uma expressão do ser de Deus inequívoca. E aí, no capítulo 1 da carta aos Romanos, ainda é ensinado que há no coração do homem este conhecimento de Deus. Está lá, impresso no coração do homem, este conhecimento de Deus. Então, a Escritura não diz Deus existe, ela faz referências à sua existência. Ela não procura provar a existência de Deus. Não há nenhum texto, e nem esses textos são escritos para provar sua existência. Em nenhuma parte da Escritura há um argumento formal com relação a isso. Portanto, ela não apresenta elementos que possam suscitar dúvida na sua existência. Ao contrário, ela pressupõe, na verdade o termo nem é bom, ela parte desta verdade. Oi? Afirma. Ela afirma isso. Ela começa com essa afirmação. Lemos o texto aí em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é uma afirmação da existência. A Bíblia não usa nenhum espaço, nenhuma linha, nenhuma sentença para defender que Deus existe. Ela garante isso. Ela começa com essa garantia. A existência de Deus, vou usar novamente o termo pressuposição, por me faltar um termo melhor, mas ela começa com a inteligente e lógica pressuposição da existência de um Deus ou de um ser capaz de fazer aquilo que ela começa a narrar a partir desse momento. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se não houvesse este versículo, haveria algum sentido para as discussões das diversas teorias mirabolantes acerca da existência de todas as coisas. Todas as teorias não criacionistas ou pseudo-criacionistas teriam lugar, teriam a parte na discussão de forma honesta, se este primeiro versículo não tivesse ali. Mas o primeiro versículo garante a existência de Deus e garante que somente este Deus poderia ter trazido à existência todas as coisas. Portanto, a Escritura assume isto. Ela assume que Deus existe como uma verdade fundamental e universal para todas as coisas que se desenrolam a partir daí. Aliás, nem faria sentido não crer nisto, considerando a narrativa bíblica. Se essa verdade fosse, ou esse versículo fosse retirado, a narrativa bíblica teria que ser mudada, porque não haveria sentido crer no homem, no primeiro homem, como foi criado, e nem na queda dele, porque todo desenrolar do início da criação está ligado a um ser soberano. Então, tudo aquilo ali, de fato, encontraria algum respaldo nos críticos da Escritura, que dizem que os 3 primeiros capítulos são mito. Não faria algum sentido. Mas como a Bíblia assume a existência de Deus, tudo na Escritura provém do Criador como testemunho da sua própria existência e caráter. Portanto, o verso 1 de Gênesis não apenas assume que Deus existe, mas também apresenta sua natureza, seu caráter e suas obras. O restante do capítulo 1 até o 3
especialmente nesse princípio, faz uma abordagem ampla de garantias de um Deus supremo, não apenas que existe Deus, mas de um Deus supremo. Ele existe, Ele criou todas as coisas do nada, o que na teologia a gente chama de ex nihilo, do nada, apenas por sua ordem. Ele executou isto, Ele estabeleceu aliança, Ele garantiu a aliança, Ele executou a aliança e Ele proveu a redenção. Tudo isto é próprio de um ser soberano, que parte da afirmação assumida no primeiro versículo da Escritura. E é legal pensar nisso porque a Escritura não poderia começar de outra maneira. A primeira afirmação da Escritura é exatamente o que mantém a lógica da fonte de toda a criação, que Deus existe. Ela começa de forma plena. Esse, portanto, é o maior argumento acerca da existência de Deus. Por isso que qualquer dúvida lançada sobre o início da Escritura, que é o que está em voga na alta crítica, nos liberais especialmente, qualquer dúvida lançada neste início, de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, é a tentativa de destruir o argumento mais forte, inequívoco e inquestionável, no sentido de ele é tão vigoroso que não pode ser contornado, acerca da existência de Deus. Negar isto é negar toda a fé, tudo aquilo que sustenta a fé cristã e a crença na existência do Criador. Então este argumento é o argumento mais vigoroso com relação à existência de Deus e a chave que abre todos os mistérios, a beleza incontável de todos os mistérios que a Escritura apresenta com relação à natureza e à vida humana. Tudo que nós encontramos na Escritura com relação à criação natural, que está além de nós, sobre nós como criaturas e sobre nós como curso de vida, tudo que a Escritura trata disso, as coisas mais profundas, não fariam sentido sem esta afirmação, sem esta verdade. Deus é a fonte, é o elemento primário, irrevogável para se conhecer a profundidade do ser, a história da humanidade, a necessidade de redenção e a expectativa, a esperança, melhor dizendo, da glória. Tudo isso não faria sentido sem crer na existência de Deus. A nossa reunião para adorar não faria sentido. Veja que é exatamente isso que o autor dos Hebreus afirma, lá no capítulo 11, verso 6, quando ele diz que para que alguém, vamos ler aqui melhor, nós lemos há pouco aí, isso, isso, sem fé é impossível agradar a Deus, beleza. A adoração é um ato de aproximação. Então, para que alguém cultue a Deus, ele precisa crer na sua existência. A Bíblia, então, assume isto logo no seu início, para que
toda aproximação e relacionamento com Deus, todo o estudo, o desvendar dos mistérios da criação e da existência humana, possam ser conhecidas de nós, porque o Deus que existe nos torna conhecedores da sua própria criação. Vamos imaginar que um ateu tivesse razão. Vamos imaginar que a admissão contrária fosse verdade. Se Deus não existisse, toda a criação, todo o universo, toda a vida humana, todo o sentido de existência ficaria debaixo de inadministráveis escombros e escuridão. Não haveria luz para elucidar nenhuma das dúvidas legítimas e as mais profundamente filosóficas da vida humana. Nada, nenhuma crise, nenhum mistério, nenhuma dúvida, nenhum aprofundamento acerca da razão de existir encontraria resposta legítima ou lúcida que fosse, porque Deus é a base natural de interpretação de tudo que existe. Até um ateu leva isso em consideração, mesmo inconscientemente ou não admitindo. Todo ser humano parte da existência de Deus para interpretar todas as coisas. Se Deus não existisse, tudo estaria sob trevas e encoberto ao entendimento, e a humanidade estaria dando murros ao ar, sem chegar a lugar nenhum. Pois não, nenhum ateu existiria. Porque para alguém ser ateu, ele precisa negar que Deus existe. Verdade, boa consideração. Então veja que haveria obscuridade de todas as coisas se houvesse a mínima consideração da não existência de Deus. Agora você imagina a angústia da alma. A Escritura diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso carece de interpretação, de explicação, a gente não tem tempo. Mas há no nosso coração o anseio pela infindável vida, né? Você imagina se Deus não existisse, que terrível abismo estaria ali. O que preencheria isto? Porque com a existência de Deus, aqueles que não creem, aqueles que vivem à margem da fé, aqueles que vivem como ímpios, longe do Criador, em rebelião com o Criador, buscam de todas as maneiras, naquilo que o mundo oferece, preencher o vazio de suas almas, e não conseguem, morrem sob desespero. Agora imagina se Deus não existisse, quão mais terrível seria para toda a humanidade a obscuridade que haveria. Portanto, um outro elemento dentro dessa questão do assumir que Deus não existe, é que aquele que não está disposto a reconhecer a existência de Deus é também responsável por provar isto, considerando que a Escritura e a natureza, a revelação natural, pressupõe sua existência e testemunha dela. Como eu disse, tudo na vida, toda a ordem natural da vida é interpretado a partir dos parâmetros que Deus impõe
e imprimiu em sua criação. Nós, a natureza, tudo isso tem as marcas do Criador. A criatividade, a beleza criativa de Deus está presente em cada traço da natureza, inclusive nós mesmos. Agora, e nós partimos disso para interpretar. Já falei algumas coisas aqui em outro momento. Todo mundo, ou considerando todo mundo com algum critério de lógica e de bom senso, né? Que não tenha de psicopatia ou coisas assim. Mas vou usar a expressão de forma genérica. Todo mundo sabe que o assassinato é errado, ainda que ele não aproprie-se disso como critério de vida. Todo mundo sabe que o adultério é errado. Todo mundo sabe que roubar é errado. Onde ele aprendeu isto? Como que ele sabe disto? Aí alguém pode dizer, mas a nossa cultura aprendeu com o pai, com a mãe. Mas há culturas que nunca tiveram contato com o cristianismo, com a escritura, nunca. E nessas culturas também é errado matar, roubar, adulterar, pelo menos na maioria delas, a parte do adulterar, e outras coisas mais. De onde saiu isto? São traços da natureza divina, são as impressões do caráter de Deus em sua criação. Então, aquele que diz Deus não existe, também é responsável por apresentar uma explicação minimamente crível da não existência de Deus. Quem afirma isto, ele tem que apresentar um argumento, e este argumento precisa ter alguma fundamentação. Ele não pode simplesmente dizer que tudo surgiu de uma explosão. Isso não faz sentido, não há lógica, não há recurso científico que defenda empiricamente um trem desse. E aliás, a ciência se baseia no empirismo, na observação e teste. Não tem como. O que explodiu? Quem criou essa coisa que explodiu? Um simples reducionismo, que não chega a ser simples, já começa a constranger, ainda que não explique todas as questões. Então, aquele que nega aquilo que a Bíblia começa afirmando, precisa é responsável por apresentar um argumento que ofereça uma explicação melhor do que a criação de todas as coisas por parte de um Deus todo-poderoso. E essa explicação precisa ser minimamente crível, para que compreendamos que o universo surgiu de uma outra maneira e que a vida humana surgiu de uma outra maneira. E eu me lembro que aprendi lá quando eu fazia ensino médio, fazia ensino fundamental. Eu aprendi na escola que a ordem, da ideia criacionista da vida tem um nome específico, a sopa primordial, parece. Acho que é essa expressão mesmo. Imagina um trem bem nojento, né? É um caldo, uma sopa primordial, que ali surge aquela primeira vida, aquela primeira bactéria, e vai evoluindo por milhões e milhões de anos. E faz algum sentido um negócio desse? Isso foi que eu aprendi há muitos anos. Então, provavelmente essa teoria deve ter sido melhor trabalhada e melhor burilada, mas a ideia é a mesma, começou com a vida simples, o que também é uma contradição, porque nenhuma vida é simples em si mesma, nenhum organismo é simples no sentido de ter menos elementos, mas, enfim, e este ser foi evoluindo até a surgir o ser humano e as outras
espécies. Isso não é crível, é desonesto intelectualmente, é desonesto. Então, a Bíblia assume a existência de Deus, porque é isso que ancora e dá sentido a toda a existência. E quem nega isto precisa explicar de forma convincente, né? Pois não. Não, desculpa. Sim, aham. É uma teoria, de Darwin, não é. Senão estaria acontecendo até hoje, né? Sim. Pois é. Não há explicação para essas coisas. Sim. E de algum lugar teria que ter vindo, né? Verdade. Sim. Bem, e considerando isto, a Bíblia é tão coerente que quando ela narra a criação de Deus, ali no início de Gênesis, já pressupondo sua existência, e depois fala dessa criação em outros lugares, como testemunho do Senhor, ela apresenta o melhor e mais belo argumento que sustenta a existência do Criador, que é o universo criado. O universo criado é tão complexo, tão extenso, é tão belo nos seus detalhes e na sua amplitude, que somente um Criador maior do que isso poderia ter trazido à existência. Então, há um testemunho inequívoco na própria criação. O universo é o melhor argumento em favor da existência do Criador. Não sei se vocês já viram apresentações e relatórios, imagens de cientistas, pesquisadores, especialmente da NASA e outras instituições que trabalham nesse segmento, vídeos e imagens de planetas e múltiplas galáxias. Assim, não dá para medir o universo. Como que isto veio à existência a partir do nada, sem que alguém tenha criado? Um argumento uma afirmação que eu escutei há muitos anos de um pastor. Ele disse assim, que se a gente pegasse, ele deve ter citado alguém, né? A gente pegasse um punhado de nada e guardasse esse punhado de nada durante 1 milhão de anos, e quando nós fôssemos pegar esse punhado de nada para ver no que tinha dado, seria um punhado de nada ainda. Nada gera nada. Nada gera nada. Por isso a existência de Deus é revelada na criação, porque a criação não poderia existir sem Deus. Então, a Bíblia começa com essa afirmação, e é importante, irmãos, a gente ter isso em mente, não apenas por uma questão apologética, de defesa da fé, não é a intenção hoje aqui, é apenas dar uma base para que a gente comece a estudar o ser de Deus com o prisma correto. O que a Escritura revela sobre Deus é a verdade sobre Deus. A gente não vai discutir se Deus existe. Nós vamos buscar na Escritura o que Ele fala sobre si,
o Deus que inequivocamente existe. E a Escritura tem uma palavra muito específica para aqueles que são ateus. Ela fala sobre o caráter dos ateus, a Escritura, palavra da Escritura. Vamos ler lá, Salmo 53, verso 1. Alguém lê aí, o seu Josias já citou. Isso. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. O insensato é aquele que não tem senso. É aquele que, na linguagem bíblica, o termo é traduzido também por tolo. A NVI usa essa expressão. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. É a tradução da NVI. A Escritura diz que aquele que nega que Deus existe é tolo. E esta afirmação, ou essa expressão, está ligada à ideia de perversão moral ou fraqueza intelectual, ou desonestidade intelectual. É alguém que tem o senso de avaliação, o critério de avaliação prejudicado pelos efeitos da queda, com certeza, né? Ele não é honesto intelectualmente, porque se o fosse, a lógica levaria ele a crer, mesmo que não submetesse, mas crer e admitir que existe Deus. E o texto bíblico diz que Deus ri deles, né? Deus ri deles, desse pessoal aí. Sim. Nenhuma pesquisa se baseia em nada. Toda ela se baseia em alguma matéria já existente. E de onde veio essa matéria, né? Aliás, ninguém pode pesquisar o nada, porque o nada é impesquisável, né? Então tem que haver alguma coisa. Bem, agora pense na seguinte ideia. Alguém que, essa é até uma analogia usada pelo Gerhardus Voss. Pense em alguém que viveu a vida toda, qualquer um de nós aqui talvez, viveu a vida toda aqui no país, no Brasil, e essa pessoa nega categoricamente a existência de um governo aqui no país. Não tem governo no país. No país, não acredito no governo, não tem, ele não existe. E ele, então, alega que, já que o governo não existe, ele não tem nenhuma obrigação e responsabilidade para com esse governo. Por quê? Não existe. Simples assim. E, considerando isto, lhe falta juízo, porque é óbvio que existe um governo, mas ele se apresenta como um ser incapaz de ser um bom cidadão. Agora, pense em quão mais absurda é a afirmação de um ateu que nega a existência de Deus. Ele nega a existência daquele a quem ele deve a própria vida. A vida dele resulta do Deus que ele nega. E vai além.
ele se isenta de qualquer responsabilidade para com esse Deus. Essa é a perspectiva do ateu. Por isto, a Escritura chama ele de tolo. Por isto. Ele é um tolo. Ele é um insensato. É alguém que não tem bom senso, não consegue julgar com lucidez e verdade as coisas. Ele é desonesto intelectualmente. É o que significa a expressão escriturística. Então, o ateu, ou o que se diz ateu, ele crê que Deus não existe e por isso ele se esvai de toda responsabilidade para com esse Deus. Ainda que Deus não leve isso em consideração, porque Deus cobrará dele de uma maneira ou de outra. Nós vamos estudar isso bem mais à frente. Irmãos, tem perguntas ou colocações acerca dessas questões? Lembrando que é apenas uma introdução para que dará ensejo ao estudo sobre o ser de Deus, que começaremos na semana que vem, a partir da pergunta 7, ok?